Pô, a gente já viu isso acontecer um monte de vezes na humanidade, né? Os caras não acreditar em certa coisa, aquele Que troço legal, vir e mudar a história da parada, É, né? é. Pois é. Pô, mas esses que acontecem no... Essas histórias que tu conta aqui... Bom, tava falando aquela lá sobre os argentinos. Deve ter várias histórias militares também aqui, enfim, no meio disso aqui Tem. No, tudo. no segundo livro tem um capítulo só sobre a guerra. Só a história da guerra. Porque a guerra produziu um monte de merda, mas produziu ótimas histórias. Ótimas histórias. Né? Era um naufrágio atrás do outro, etc. Tal. Tem um cara, tem uma historinha dele aí. O cara passou 2 naufrágios no mesmo dia. Parece o Ernest Hemingway, que É um sofreu inglês. 2 acidentes aéreos no mesmo dia. E foi dado como morto. E não morreu. É, o Ernest Hemingway. Como é que ele sofre 2 acidentes aéreos no mesmo dia, cara? Primeiro ele conta primeiro do barco. Então, o barco o cara tava num barco, o barco foi torpedeado, né? Afundou, ele foi resgatado por outro navio inglês, que também foi torpedeado no final do dia. Que o pariu. Mas ele sobreviveu os dois. E tem uma outra na guerra que é um gato. O gato sobreviveu a 3 naufrágios. 3. Um gato. O gato era um mascote, né? Dava pra mais 4, né? São 7 vidas. Até babei aqui, ó. Não, e dizem que gato não gosta de água, né? Então, o gato sobreviveu a 3. Chamava Oscar. Olha. Depois ele ganhou, quando ele parou de navegar, né? Ele foi colocado lá num forte que tinha lá, ganhou honras militares. Ó. O gato era um sobrevivente. Inacreditável. 3 O naufrágios. Ernest Hemingway ele levou a mulher dele para um safari na África. Eu não lembro agora exatamente em qual país ali da África. Mas era para ver uma queda d'água de cima, assim, e contrataram um piloto lá, e aí no meio do caminho deu pau, o avião caiu, mas eles sobreviveram, machucados, mas sobreviveram. E aí começa a saga para chegar a salvamento, e aí chegaram no local, foram resgatados. E aí, só que para levar eles para cuidar dos médicos em outra cidade, tinha que ser de avião também. E aí chegou um piloto lá também com um aviãozinho, aí botou eles a bordo, aí o avião fez o resgate, na decolagem já caiu, e pô, aí ele quebrou mais um monte de coisa. E aí, como não tinha notícia nem nada, a imprensa começou fizeram obituário dele, passou, o Ernest Hemingway morreu, com a esposa, e não achou nem... E aí ele... Foi engraçado que aí um monte de jornalista voou da Inglaterra, dos Estados Unidos, para cobrir a matéria lá na cidade, para esperar chegar o corpo, e aí chegar ele vivo no hotel, Bêbado, inclusive. bêbado pra caramba, para aguentar dor, né? Caraca, cara. 2 acidentes, praticamente no mesmo É dia, sortudo ou é azarado esse cara? Pô, ele sobreviveu aos 2, né? Aí é sorte. Mas cair 2 vezes é muito azar, né? Muito azar. Caraca. Isso porque avião é seguro pra caramba, como eu Isso falo, né? que avião é Mas a gente seguro tá pra falando de, né, lá, não sei que ano, na década de 60, isso. Mas 1960. hoje ainda acontecem coisas loucas, assim, com navios e tal. Sim, é isso que me surpreende. Continua acontecendo. É o que o Mesmo Lito com toda falou. a tecnologia que a gente tem. Continua acontecendo. Continuam acontecendo coisas, né? Mas, pô, é que assim, eu imagino, vamos lá, se eu tivesse que chutar aqui, eu diria que quando dá merda no mar, eu colocaria a culpa no ser humano, porque, bom, a gente tá em 2022, vamos lá, a gente já tem uma tecnologia que pode ser considerada segura para se navegar, né? Navega com muito mais segurança Muito do que mais segurança. no século XVI, claro. E, porra, inclusive, e essas merdas que acontecem assim, ou é fenômeno natural, ou alguém fez merda. Não acho muito difícil. Tem o fator imprudência também, né? Quem é Vou que pegar se a última encaixa no merda. fazer merda, né? A última merda que aconteceu, que foi com aquele navio do Maersk lá que tampou lá o canal de canal. Suez. Nossa, isso deu uma merda gigante, né? A gente ficou sem produto eletrônico por causa disso. Exatamente. E aí levanta o problema dos super navios, né? Os bichos estão ficando tão gigantescos que entala o canal, É. né? Isso é um Não, problema mas o sério. cara... Você sabe o que limita o tamanho do navio? Ah. O canal do Panamá. A largura do canal do Panamá. Então o engenheiro, quando vai projetar o navio, ele sabe que não pode ser mais largo que aquilo, senão não passa no canal. Interessante. Interessante, né? Faz sentido pra caralho, inclusive. Mas, porra, o cara que vai tacar ali um navio, parece que ele chegou com o navio na época errada, não é? Foi uma parada assim? No canal? Que entupiu. Por que ele entupiu, vai? Eu posso estar falando merda aqui. Eu não conheço o final do inquérito, mas o que eu sei
Ele alegou, o comandante alegou que ele foi surpreendido por uma ventania muito forte que deslocou o navio, ele perdeu o controle do navio, o navio encalhou na margem. Como o canal é estreito e o navio era gigantesco, o problema é o tamanho do navio. O navio entalou o canal, né? Mas isso acontece lá e acontece no canal do Panamá, que ele está falando. Né? Então, o problema é que os bichos estão muito grandes, cada vez maiores. E cada vez lança um navio maior ainda, maior ainda. E parece que nesse... Tem navio porta-container que carrega 5.000 containers. Sabe o que é 5.000 containers? Cara, eu não consigo imaginar. Não, 5.000 containers. Um container é essa sala aqui. Imagina 5.000. E parece que também deu um negócio político lá, né? Porque o navio, a tripulação era não sei da onde, eles não podiam descer podia lá, sair, e não estavam ganhando salário e... Deu uma merda Eu não sei, gigantesca. eu às vezes fico irritado com a imprensa, porque falta o final da história, meu. Tu só sabe disso. E aí, o que aconteceu com os caras? Estão lá ainda? É isso que eu tô falando. Eu não tenho acesso ao final do inquérito. Eu não sei nem se o inquérito já terminou para determinar tudo. Né? Mas a gente lê no volume 3 né? dele. Para todo mundo, né? É. Para todo mundo, porque o mundo inteiro sofreu a consequência daquele navio entalado lá. Parou de chegar mercadoria, parou de chegar chip, né? Então, foi um caos. Foi feito em cadeia, né? Eu tava... Uma das histórias que eu li, assim, que aí particularmente eu me senti... Não parte da história, mas eu falei, pô, isso aqui eu vi de perto. Foi a história do Vasa, que é um navio sueco, que era um navio de guerra que eles fizeram. Maravilhoso. Pode contar a tua história aqui, ô spoiler? E aí, no voo, na navegação inicial dele, ia ser mostrado para o público e ele afundou. Saiu do porto e afundou. Saiu do porto e afundou. Só afundou? Só afundou. E aí, pô, construíram errado? O que fizeram de errado com isso, né? E aí passaram-se quase séculos, né? Sim, foi resgatado inteiro. Foi resgatado inteiro o navio depois. Tá num museu lá, bacana pra caramba. E aí eu fui lá. Eu tenho uma sobrinha que mora na Suécia. E aí quando eu fui visitar, eu falei, pô, quero ver esse navio de perto. É um negócio espetacular. Espetacular. Tu vê aquilo, eu já vi também, sabe o cheiro da madeira, assim, Eles conservam, né? É um ambiente todo controlado, de temperatura e tudo mais. Porque ali, o mar ali é um mar de baixa salinidade, então ele conserva bem a madeira. E isso que permitiu que o navio ficasse inteirão. E aí tem todos os estudos, assim, pô, acho que os engenheiros calcularam errado a quilha do barco, e aí ele... Ao que consta, porque eu não estava lá, ninguém aqui estava lá, porque isso aconteceu. Ao que consta, ele virou. Por falta de estabilidade. Porra! Caralho, imagina tu tá num barco que ele... Ih, rapaz, tá virando. Virou. Não vira, né? E aí, ele tinha aquelas janelinhas onde ficavam os canhões. Então ele virou, aí começou a entrar água por ali, ele foi embora. E morreu gente, né? Morreu marinheiro. Sim. Morria muita gente no passado, né? Muita gente. O normal era morrer, entendeu? O normal era morrer. Acho que nem na aviação também, no início. Porque tinham sobreviventes nas viagens. Mas os caras eram bravos, né? Os caras eram heróicos, né? Especialmente quando eles entravam nessa pira de procurar especiaria, de ir para as Índias, continente, né? Que é as Índias, né? Pô,